Essa é a lista dos 25, os jogadores que também foram inscritos inicialmente e depois trocados. É o Corinthians campeão da Libertadores. Agora há pouco, Kleber, só uma curiosidade, o Schiavi desceu com a medalha, foi com uma cara feia, entrou aqui no meio dos jogadores do Corinthians, todo mundo até meio preocupado, foi lá e deu um abraço no Cássio. Daqui a pouquinho as emoções de Gabriela, depois o Jornal da Globo, que também vai falar da decisão da Libertadores, do título do Corinthians. E o futebol brasileiro que conquistou o seu 16º título, é tri de novo, né? Foi tri em 97, 98 e 99, com o Cruzeiro, Vasco e o Palmeiras, e agora repete o tri com o Internacional, Santos e o Corinthians. Aí o Alex, o Chicão, os jogadores do Corinthians, Fábio Santos, cada um deles recebendo a sua medalha de campeão da Libertadores. Enquanto eles recebem a medalha, a gente acompanhou praticamente todos os jogos do Corinthians na Libertadores. E muito ouvi de vocês, Casagrande e Caio, e como de outras opiniões, um time maduro que nunca esteve preparado para uma Libertadores como esteve este Corinthians. E o resultado aí está. Qual foi o segredo dessa preparação? Eu acho que foi permanecer o Tite naquela derrota, naquela eliminação do Tolima no ano passado. A equipe ser campeã, manter os jogadores aqui, contratou novos jogadores para fortalecer o elenco, teve um período de pré-temporada decente, né? E fez o Campeonato Paulista, e quando estreou na Libertadores estava totalmente preparado e focado para isso. Eu acho que o segredo foi a organização que o Corinthians teve, desde o Andrés até a parte da comissão técnica. E emocionalmente, um time que se preparou para não perder para a própria ansiedade, Caio. Exatamente. Soube jogar cada jogo com a dificuldade que exigia. De uma entrega sem a bola impressionante. Quando tinha que se defender, soube fazer com uma eficiência absurda. Tem sim o jogo coletivo como marca. Mas tem alguns jogadores como o Ralf, como o Paulinho e como o Sheik que desequilibram. Quando precisa da individualidade, eles apareceram. As medalhas sendo entregues aos jogadores do Corinthians, aos 25 jogadores do Corinthians inscritos na Libertadores. Acho que vi ali o Edenilson subindo ao pódio também. Paulo André também agora. Paulo André, ó, jogadores que estiveram, né, na primeira lista, né, Mauro? E depois foram substituídos. O Adriano foi embora, os dois, o Paulo André e o Edenilson, foram substituídos pelas lesões, exatamente. Lee Edson, que foi muito importante em grandes momentos do Corinthians, foi muito importante. Aí depois, com o tempo, acabou não conseguindo repetir as suas atuações. E aí vão passando todos os jogadores com as suas medalhas. O presidente da CBF, Zé Maria Marinho, ali conversando com o Romarinho, o Marco Paulo Deonero, presidente da federação, representantes da CONCACAF, da Confederação Sul-Americana. E a gente estava conversando já há algum tempo, né? Quer dizer, o time do Corinthians não tinha experiência em Libertadores. Mas como todo clube de futebol, como todo mundo, tem lá suas datas significativas, né? Esse time ganhou em 54 um Campeonato Paulista e passou 22 anos esperando por um título, que veio em 77, num clima muito assim, que foi precedido de derrota, como aquela de 74, quando o Corinthians perdeu o campeonato para o Palmeiras, o Paulista, como perdeu em 76 o Campeonato Brasileiro para o Internacional. E em 77 veio aquela noite o gol do Basílio e o título paulista depois de 22 anos. E a partir daí, um novo ciclo neste centenário clube, né? Com a democracia corintiana, que o Casagrande fez parte, com os 5 títulos brasileiros, os 3 títulos da Copa do Brasil, o Campeonato Mundial, as conquistas, o fortalecimento e hoje uma nova página, né? A Libertadores da América. Com o Tite, com o elenco, com o Mário Gobi, com o Andrés, que foi bem lembrado aqui, que começou aí essa nova administração. Teve o
Basílio, pé de anjo, 77. Teve o Emerson, em outro estilo, mas fazendo os 2 gols. O Edu, ex-jogador e gerente, está aí o presidente Mário Gobi. O Duílio Monteiro Alves, que é filho do Adilson Monteiro Alves, né, que foi vice-presidente do Corinthians, foi diretor de futebol do Corinthians naquela fase da democracia. E daqui a pouco o Tite, ouvindo ali ao pé do ouvido do presidente, o Fábio Maceradião, o preparador físico, um time que voou, né? Fisicamente forte, fisicamente enfrentou todas as paradas. E o bando de louco solta a voz de novo no Pacaembu. O bando de louco para de cantar porque o Alessandro chegou ao palco, recebeu a medalha e os cumprimentos e vai receber a taça de campeão da Libertadores para entrar neste clube de times brasileiros que conseguiram vencer a Libertadores da América. O capitão Alessandro vai erguer a taça de campeão da Libertadores da América de 2012. 14 jogos, invencibilidade, 8 vitórias, 6 empates. Tá erguida a taça. Qual foi o lema do Corinthians na Libertadores? Foi o Vai Corinthians. Foi, chegou. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. O passado é uma bandeira, seu presente é uma ilusão. A invencibilidade, 8 vitórias, 6 empates, 22 gols marcados, 4 gols sofridos. E a conquista da Libertadores 2012. Kleber. Vai, claro, passar pela mão de cada um dos integrantes do Corinthians que estão dentro do campo. E vai passar perto da torcida naquela tradicional volta olímpica. Pois não, Marco Aurélio? Tá aqui o Lucas, ele que é o Gandula, ele ganhou a faixa, Kleber, do Tite. Assim que terminou o jogo, o Lucas, mais conhecido como Torrone, o Gandula, se envolveu naquela confusão com o Adriano dos Santos, de faixa do Tite. Tá aqui a imagem, também é um símbolo da conquista. Os esportistas do Brasil. O Alex, o Danilo e o Fábio Santos comemoram pela segunda vez o título da Libertadores. O Danilo e o Fábio foram campeões pelo São Paulo, o Alex pelo Internacional. Vai começar a volta olímpica. Campeão dos campeões. Para que cada torcedor presente aqui ao Pacaembu tenha o prazer de ver um pouco mais de perto a taça de campeão da Libertadores. De tradições e glórias. Tu és o orgulho dos esportistas do Brasil. O passado é uma bandeira, o presente é uma lição. A gente primeiro, No som do hino, a comemoração com a torcida. A campanha que passou pelo Táchira, pelo Nacional do Paraguai, pelo Cruz Azul do México.
nas fases eliminatórias. Emelec, Vasco, Santos e a decisão contra o Boca. Começou dia 4 e entra pelo 5 de julho de 2012 a festa do Corinthians e o título da Libertadores. São 9 agora os brasileiros. Santos, São Paulo, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Vasco, Flamengo e o Corinthians. 16 títulos brasileiros nas 53 edições da Libertadores. Daqui a pouco as emoções de Gabriela, depois o final da Globo. E a volta ali passa pela mão do Liedson, a taça também, Mauro. Sim, vamos conversar com o Chicão e junto com o Alessandro está aqui desde 2008. Dizia assim, pegou aquela fase de reconstrução, a fase difícil da segunda divisão e agora chega ao topo, Chicão. Ou não chegou ainda? Tem mais? Tem um Mundial que eu quero disputar muito, quero vencer. A gente fica feliz pela conquista, Mauro. Por tudo que a gente passa no clube, são 5 anos já de muitas vitórias. E a gente espera conquistar mais ainda. Teve a queda, né? Em 2007 a queda. E aí essa reconstrução que o Mauro falou, quer dizer, 2008 o título da Série B, em 2009 veio o título da Copa do Brasil. 2010, no ano do centenário, o Corinthians acabou não conseguindo título algum. Para em 2011 ter a frustração, teve em 2010 com o Flamengo nesse mesmo Pacaembu, e em 2011 com a equipe do Tolima, as eliminações da Libertadores, a do ano passado muito sofrida, e depois uma nova etapa com o título brasileiro de 2011 e agora a Libertadores da América conquistada. Campanha com 1-1 contra o Tátira, 2-0 contra o Nacional, 0-0 contra o Cruz Azul, depois a vitória por 1-0 contra os mexicanos, ganhou do Nacional por 3-1, goleou o Tátira por 6-0, foi para as oitavas, empatou com o Emelec 0-0 e ganhou por 3-0 aqui em São Paulo. Contra o Vasco, 0-0 no Rio, 1-0 apertado aqui no Pacaembu, com a defesa do Cássio que foi um gol. Como ele já falou para o Marco Aurélio, as semifinais contra o Santos, que era o campeão, 1-0 na Vila e 1-1 aqui. Foi enfrentar o Boca, segurou 1-1 lá e veio para chegar a este 2-0 em cima do Boca e faturar a Libertadores. 14 jogos, 8 vitórias, 6 empates. 22 gols marcados, 4 gols sofridos. Emerson com seus 2 gols foi o artilheiro do time na Libertadores. Cássio entrou contra o Emelec, pegou essa bola do Diego e levou 2 gols nos jogos que fez. Fez as defesas importantes em momentos decisivos, ganhou a posição e o jeito que foi saudado quando entrou em campo mostra a força dele no time. Romarinho chegou outro dia do Bragantino para entrar contra o Boca em plena Bomboneira e fazer um gol de empate a 5 minutos do fim do jogo e passar a ser um novo xodó da torcida. Os 5 gols marcados por Emerson deram a ele a artilharia do Corinthians na competição. Esse contra o Santos na Vila Belmiro, que foi um passo importantíssimo. Foi expulso depois, não jogou o jogo de volta. E chegou na partida decisiva, na partida final, e marcou os 2 gols. Foi o cara que desequilibrou
que deu o tom de provocação, que aguentou, que enfrentou e fez esse gol. Depois da falta batida pelo Alex, o desvio do Jorge Henrique, o toque de calcanhar do Danilo, o domínio e o chute preciso. Numa jogada errada do Schiavi, o passe foi para o Danilo e ele disparou, botou na frente, deixou para trás o Caruso, que foi um grande rival do Emerson no jogo. E apesar do toque sutil do Sousa Silva, mandou para o fundo do gol e fez o segundo. Corinthians 2-0. Corinthians campeão da Libertadores. A festa continua. Os jogadores estão agora junto aos torcedores que ficam no tobogã. Começaram ali pelo canto lá do